Olá, você que nos acompanha aí, né, na nossa jornada nesse podcast que nós estamos aí um bom tempo já, onde nós recapitulamos a lição da Escola Sabatina. Provavelmente você está surpreso neste momento, porque o rosto que você esperava, né, não é aquele que você imaginou. Estou aqui mais uma vez a pedido do Jefferson, né? Ele me pediu para estar aqui hoje. É um desafio, é um prazer. É um desafio porque estar no lugar dele não é fácil, né? E é um prazer porque ter a oportunidade de falar com vocês, compartilhar os assuntos da lição com vocês, realmente é muito bom. Nós temos aqui hoje, bom, né, nesse desafio, então não posso estar aqui sozinho e também, né, tem que ser com pessoas selecionadas. Mais uma vez, Romanelli, boa noite, tudo bem? Boa noite, graças a Deus, tudo em paz. Marquinho, Boa dois noite. campeões aí, né? Duas pessoas extremamente preparadas para trabalhar esse assunto dessa lição aqui, que eu achei que foi um dos mais importantes de todo o trimestre que nós estudamos. Na realidade, nós já estamos finalizando o trimestre, né? É num vapt-vupt mesmo, a vida é muito corrida. Nós já estamos aí na lição 12, com um tema extremamente importante. Eu pude observar, eu acho que vocês observaram também, que o autor buscou trazer muitos paralelos, né, com a história de Israel e com os cristãos, a história dos cristãos. A mesma caminhada que o povo de Israel fez ali do Egito até a Terra Prometida, ela é muito semelhante à caminhada espiritual que nós fazemos, né? Então nós podemos observar que o autor ele sempre se preocupou em trabalhar esses paralelos. E eu achei interessante que parece que a lição está dividida, né? A parte de cima fala ali sobre o povo de Israel e a parte de baixo da lição, a outra metade, uma aplicação para as nossas vidas, para a vida dos cristãos, para a nossa vida espiritual. Então nós temos muito a aprender com vocês hoje, né? Antes de nós iniciarmos, nós vamos iniciar aqui. Antes de nós iniciarmos o estudo, nós vamos orar a Deus, pedindo a iluminação, a guia do Espírito Santo. Quem de vocês gostaria de orar para nós? Bem, Romanelli, ora para nós, por favor. oramos. Senhor, nosso querido Deus, nosso querido Pai, nós estamos mais uma vez aqui na vossa presença para estudar sobre a vossa palavra, estudar as mensagens que nos são passadas por intermédio dessas lições maravilhosas que nós temos tido contato com elas. E pedimos muito a presença do vosso Santo Espírito em nosso meio para que nós entendamos da maneira correta os estudos, para que nós possamos também passar os estudos da maneira mais acertada, mais adequada para as pessoas que também estejam ouvindo, que o vosso Santo Espírito esteja com elas também, para que elas entendam aquilo que for da vossa vontade para a vida de cada uma delas. Amém. Nós pedimos as vossas bênçãos pelo nosso momento de estudo, pelo nosso dia todo, e pedimos as bênçãos também pela vida, pela saúde, pelos familiares de todos que nos estão assistindo, todos que estão conosco. E tudo isso nós vos pedimos pelo poder maravilhoso do nome santo e sagrado do vosso amado Cristo Jesus. Amém. 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 Bom, observando essa lição aqui, eu fiquei pensando, como é bom a sensação de dever cumprido, né? Os resultados que nós almejamos, muitas vezes eles não estão no nosso controle. Nós almejamos, né? Mas se eles vão ocorrer da forma que nós esperamos, aí é outra coisa. Por exemplo, às vezes nós temos planos para os nossos filhos, nós traçamos objetivos, nós batalhamos por isso e o resultado ele não vem, certo? Por quê? Nós não temos o controle de toda a situação. Mas o que cabe a nós é fazermos o melhor, né, o melhor possível para que isso aconteça. O pior sentimento que deve existir é o sentimento de negligência quando as coisas dão errado. Uma coisa é dar errado, mas você ter feito o seu melhor. Outra coisa é dar errado e você ter sido uma pessoa negligente. Então isso é algo que é muito ruim, algo que, né, realmente frustra e traz assim, uma sensação terrível.
Olhando para a lição 12 aqui, eu vejo que Josué está desfrutando dessa sensação de dever cumprido. Nós estamos entrando aqui nas últimas palavras de Josué para o povo. Josué que já está numa idade avançada, a sensação de dever cumprido, de ter tomado o lugar de Moisés, né, depois ali da morte de Moisés, entrado na terra prometida com o povo, conquistado aquilo que Deus, né, estabeleceu ali para que eles pudessem tomar como posse. Agora ele tem a sensação de dever cumprido, mas ele foi um líder tão exemplar, tão singular, que ele poderia simplesmente falar: vou pendurar chuteiras porque a minha parte está o quê? Está pronta. Só que Josué ele tem uma outra preocupação, né? Ele tem assim, ele ainda está preocupado com o bem-estar espiritual do povo. Então ele passa agora a preparar o povo para viver na terra conquistada. Olha que interessante, né? Romanelli, Marquinhos, quem tiver vontade para falar assim, para falar aí, né, não tem uma sequência, quem quiser falar primeiro, fica à vontade. O que vocês acharam dessa atitude, dessa lição, assim, dessa introdução aqui da lição? O que chama a atenção de vocês? Pode ser, à vontade. Não, nós vemos aqui na primeira página de apresentação, nós vemos que tá no nosso verso para memorizar aqui, já diz isso, que Deus cumpriu tudo aquilo que ele tinha prometido. Com a tomada de Canaã, das cidades que já tinham sido tomadas até aquele momento, Deus cumpriu, Deus foi fiel em todas as suas promessas, cumpriu tudo aquilo que ele tinha prometido, desde lá de trás, para Abraão até naquele momento. Ele entregou a terra, ele colocou os israelitas na terra e ele venceu as batalhas para que eles tomassem posse da terra, deixando por conta deles apenas um resíduo que eles deveriam dar sequência. Mas Deus mostrou a fidelidade dele à aliança, a fidelidade absoluta dele à aliança. Essa história aí, né? Esse discurso, né, final aí de Josué, tipo assim, é um discurso de um líder nato, alguém que de fato foi escolhido por Deus. Acho que todo líder que ele deve ter uma preocupação com o seu rebanho. Então Josué ele teve uma experiência, né, ele viu com seus olhos tantas coisas que Deus havia feito por ele, pelo povo, tantas bênçãos, né? E ali, quando ele chega no final de tudo, falando que já estava de idade, a preocupação dele é mostrar para o povo que Deus havia sido fiel e que era para o povo não se apartar de Deus. Da mesma maneira que Deus foi fiel em suas promessas de bênçãos, Deus também seria naquelas promessas que poderiam ter um final, como você falou mais cedo, um final negativo, né? Então, aplicando para a nossa vida, trazendo para a nossa vida, enquanto cristãos, a gente tem que ter isso em mente. A fidelidade de Deus não depende da nossa vida ou não. Ele prometeu muitas coisas, né? Muitas já se cumpriram, outras ainda vão se cumprir, mas a gente não pode deixar de lado aquela promessa de que um dia o pecado ele vai ser eliminado de uma vez por todas. Por mais que ele me ame, se eu estiver abraçado com o pecado, se eu estiver agarrado com o pecado, eu também vou junto. Então, isso é uma coisa muito séria para a gente pensar, fazendo esses paralelos aí, fazendo essas comparações entre passado e presente. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. E isso, para quem é líder, né, a gente tem que ter isso em mente também. Da mesma forma que Josué liderou o povo dele, né, após Moisés, ele cuidou, ele guiou, ele fez coisas, né, e chamou atenção para algo tão importante para o povo dele, que era para obedecer e serem fiéis àquilo que Deus havia proposto diante deles, é para a gente fazer isso também. Eu vejo assim que a vida espiritual, a nossa vida espiritual, ela é algo muito sensível. Às vezes você, né, tem uma dedicação a Deus, seu relacionamento pessoal com Deus, você dedica tempo para a sua vida pessoal, você dedica os seus dons na comunidade que você vive, você dedica os seus dons na missão de levar a mensagem, de falar de Jesus às pessoas, ensinar a Bíblia às pessoas.
Mas para isso ser destruído, às vezes é muito rápido. Se você leva anos construindo uma vida espiritual, um relacionamento com Deus, se dedicando a Deus, para destruir isso você não precisa de anos. Não. É muito rápido. Ao entrar na terra prometida e conquistar, certo? Agora o povo, Josué estava observando algo que seria perigoso para a vida espiritual do povo, que era o momento da zona de conforto, né? Depois da terra conquistada, o povo agora iria viver ali. E Josué ele começa a mostrar que tudo que eles conquistaram, as vitórias, todas as batalhas, eles estarem ali, eles estarem vivendo a profecia, o cumprimento das promessas, tudo que foi prometido por Deus estava sendo cumprido. Seria necessário que o povo enxergasse que quem fez tudo aquilo ali foi o próprio Deus. Então eu vejo que na parte de domingo, tá? E vocês podem ficar à vontade para comentar o que vocês viram também. Eu vejo que Josué ele tem uma preocupação de mostrar que Deus é fiel. A fidelidade de Deus, ela foi o pilar para que o povo conquistasse. E quando o povo agora entrasse numa zona de conforto, para que a vida espiritual deles se mantivesse firme, eles precisavam olhar para Deus da mesma forma. Porque às vezes você está em dificuldades e você busca Deus de uma forma mais intensa, né? Quando as coisas começam a dar errado, assim, a gente tem esse problema. Esse é um problema do ser humano. Então ele começa a mostrar a figura de Deus de forma central na história. O que a gente pode aprender com essa atitude de Josué? O que nós podemos aprender para nós hoje com essa intenção, né, uma intenção bem clara de Josué em mostrar esse Deus? A ter uma leitura diferenciada sobre o passado, né? Porque no seu discurso ele fala muito do passado, o que aconteceu no passado. E quando ele tem essa ideia de falar sobre o passado, é justamente isso, fazer o povo se lembrar daquilo que Deus havia feito. E uma vez que o povo se lembrasse daquilo que Deus havia feito, o povo poderia olhar para o futuro com uma perspectiva diferente e viver numa esperança de que Deus continuaria mantendo suas promessas. Então, se lembrar, né, ter sempre em mente as grandes bênçãos que Deus havia proporcionado entre o povo. Porque o esquecimento é um problema muito sério entre o povo de Israel e até a gente hoje, nos nossos dias. Quantos de nós, muitas vezes, nós pedimos a Deus uma bênção, às vezes até falamos que vamos mudar e Deus nos abençoe, e depois que passa um tempo a gente vai caindo naquela mornidão, vai se afastando e tal. Então, veja, é o que acontece com o povo de Israel. Eles viram as bênçãos de Deus, viram as promessas se cumprindo ali diante dos olhos deles. Josué ainda alertou com essa preocupação aqui no capítulo 23, mas nós vemos aí no decorrer da história de Israel como que foi frustrante, né? Um povo escolhido, um povo que havia visto tanta coisa, um povo que viveu tanto tempo no deserto, debaixo das asas de Deus, sendo cuidados por Deus, e depois terminar naquela situação ali que vai crucificar o Messias prometido, né? Então, é um alerta para a gente, né? Romanelli, você acha importante fazer uma retrospectiva do que Deus fez na sua vida para o seu presente? Sem dúvida. Se nós pensássemos sempre tantas boas coisas que Deus oferece para a gente teria uma visão bem melhor daqui para o futuro, né? É como aqui nessa lição de domingo mesmo aqui fala que o caminho do sucesso no futuro para a nação, no caso para nós agora, né? O caminho do sucesso seria a fidelidade da gente a Deus, porque Deus foi fiel, está sendo fiel, sempre é fiel, né? Deus, como aquele texto de Paulo que é citado aqui, mesmo que a gente para Timóteo, mesmo que a gente não seja fiel, Deus vai ser fiel, Ele vai cumprir a parte dele. Mas nós temos que ter essa perspectiva de ver a fidelidade de Deus, perceber a fidelidade de Deus e sermos gratos, humildes e gratos pela fidelidade dele e sermos fiéis, cumprimos a nossa parte também com ele. Esse é um exercício, agora uma lição para nós, esse é um exercício extremamente importante pelo seguinte: existem momentos na nossa vida que parece que Deus ele se esqueceu da gente. Às vezes são tantos problemas, tantas dificuldades, tantas provações, que a nossa vida
né, às vezes a nossa vida está passando por turbulências. E quando nós olhamos para o que Deus já fez na nossa vida, né, até onde Ele nos trouxe, nós vamos entender que o que nós estamos passando, aquilo ali vai ser momentâneo, vai ser passageiro. Mas naquele momento onde às vezes a gente tem essa sensação, porque Deus não nos abandona, e às vezes Deus está permitindo provações na nossa vida para nos lapidar, para que a gente possa alcançar, né, um ponto mais elevado na nossa fé. Às vezes a tribulação, a provação tem esse objetivo. E olharmos para o Deus que já fez e no passado por nós é um exercício extremamente importante. Porque ele mantém. Eu estou falando isso de forma pessoal, tá? Às vezes eu passo por essas situações. E aí eu olho para o que Deus já fez na minha vida, eu falo, não, Deus tem um propósito, Ele não ia me tirar de lá à toa, Ele não ia fazer isso por mim à toa, simplesmente para depois me abandonar, virar as costas. Isso não existe. É porque nós temos um inimigo que trabalha, né, fazendo com que a gente tenha esses pensamentos errados a respeito de Deus. Então, eu vejo assim que Josué se preocupa em orientar o povo a sempre olhar para o Deus que tirou do Egito, que, né, conduziu até a terra de Canaã, que batalhou ali com eles, que, né, foi lá, derrubou o muro de Jericó e enfrentou os inimigos. Esse era um exercício necessário. Agora, continuando nesse propósito de preparar o povo, Josué ele faz uma inversão. Primeiro, ele orienta o povo a olhar a Deus, a fidelidade de Deus, e esse Deus que é fiel. E agora, a parte que cabia ao povo era o quê? A confiança. Confiança. Né? E é interessante, Joel, porque é o seguinte, tipo, um ambiente, o meio cristão, né, no geral, assim, as pessoas acham que as bênçãos, tipo assim, Deus só vai dando bênção e pronto, acabou, você não tem que fazer nada. Existe algo que você tem de fazer. A maior bênção que a gente tem, por exemplo, é a salvação em Cristo Jesus. Mas existem coisas que a gente precisa fazer, né? Por exemplo, eu preciso, para preservar essa salvação que Deus já me disponibilizou, eu tenho que buscar uma intimidade com Deus, estudando a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que estar congregando com os meus irmãos, né, para ouvir, por exemplo, como você falou, seus testemunhos, para ouvir sermões que vão me ajudar nessa caminhada cristã. Então, existem coisas que eu preciso fazer, né, para conquistar, para aperfeiçoar a minha fé e a minha confiança em Deus. Só que existem muitas pessoas, né, que hoje não pensam dessa forma, né? Às vezes cruza o braço e acha que tudo vai cair do céu, que tudo assim vai ficar tranquilo, de boa, quando na realidade não é. Lá em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 30, ele fala algumas coisas que são bem interessantes, que diz respeito a essa questão de fidelidade, promessa, aquilo que Deus propõe para a gente, né? Fala assim, ó, quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que por diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e se tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo o que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus, então, se compadecerá de ti. Ou seja, a gente tem desafios, o povo de Deus no passado passou por desafios, mas Deus estava falando o quê? Se vocês, ainda que passarem por esses desafios, se vocês olharem para mim novamente, se vocês me buscarem de todo o seu coração e seu entendimento, eu vou conceder misericórdia a vocês. Entende? Acho que a gente, enquanto cristão, a gente tem essa mania, né, de esquecer das bênçãos divinas, começar bem e se perdendo no meio do caminho. E, enfim, de fato, se esquecer mesmo do que Deus tem para a gente no futuro, né? Hoje, você tocou num ponto importante, porque hoje nós vemos, assim, parece que existe uma grande dificuldade entre conciliar o Deus justiça com o Deus é amor, e o Evangelho hoje, né, parece que só o fato de eu professar, né, que eu amo a Deus ou que eu sou um cristão já me isenta de qualquer responsabilidade, né, Romanelli? Na verdade, a gente tem uma preguiça mesmo, a gente acomoda, como você falou, a preocupação de Josué era a acomodação das gerações seguintes, e bom, agora está tudo certo, tudo resolvido, estamos aqui, está tudo bem. E tinha muita coisa a se fazer ainda, né?
grande parte da nação ainda não tinha sido conquistada. E Deus parece que deixou isso para que eles conquistassem, exatamente para eles poderem ver que eles tinham um compromisso nessa aliança. Não é só Deus que foi resolver tudo, porque antes, até aquele momento, quando eles estabeleceram, fizeram esse primeiro estabelecimento, Deus é que venceu todas as batalhas por eles, Deus é que determinou, Deus é que ensinou como fazer. Eles não tinham capacidade nem bélica, nem estratégica, nada para conseguir vencer nenhuma daquelas guerras. Tanto que lá em Ai, quando eles resolvem fazer por conta deles, eles se deram mal, né? Eles não tinham condições, Deus fez tudo por eles. Agora, dali para frente, se Deus continuasse fazendo, até o final das contas, tudo aquilo por eles, que tinha feito até ali, eles não iam fazer quase nada, iam ficar muito mais enfraquecidos. Então, Deus deu uma tarefa para eles. Agora, vocês conquistem o resto, eu vou estar junto com vocês, mas vocês tomem a liderança. Né? Mas a gente, equalizando isso com a nossa vida, né, que foi a sua pergunta, a gente se acomoda. O grande problema nosso, o grande problema de todo mundo, inclusive do cristão, é isso: a gente se acomoda quando a situação está boa para a gente, quando está tranquila. Quando Deus começa a ajudar muito a gente acaba esquecendo as coisas. Está tudo indo bem, está tudo... Né? De vez em quando, algumas tribulações na vida da gente são bastante didáticas e são bastante instrutivas para a gente. Né? Nós temos essa ideia: agora Deus está irado contra mim, né? Deus virou a sua ira contra mim. A palavra ira é muito usada, na ira divina, mas, na verdade, Deus nunca tem essa a ira, muitas vezes é pensar assim, como o contrário do amor, e que Deus é amor, não poderia ter ira. Né? Muitos falam, Deus é amor, mas também é justiça, como se Deus fosse dois polos, fosse bipolar. Na verdade, não, Deus é amor, não tem onde dizer. Tanto a justiça como a ira são manifestações do amor de Deus para poder corrigir nossos rumos, para poder acertar nossa vida, para nos dar a oportunidade da gente ver aquilo que a gente tem que fazer, como que a gente tem que contribuir para também a gente demonstrar a nossa fidelidade a Deus. Não só receber dele a fidelidade dele, mas também demonstrar a nossa para ele. Eu estou com um ponto que me chamou muita atenção, que foi o fato de Deus não ter retirado todas as nações dali. Na nossa vida espiritual, Deus ele não vai nos blindar, né? Ao tomarmos posição ao lado de Deus, aceitarmos a Jesus em nossa vida, não quer dizer que a partir desse momento nós não vamos ter mais problemas, né? Nós vamos ser blindados. Tanto é que a acusação de Satanás contra Jó era exatamente essa, né? E eu acho que isso as batalhas elas são necessárias na nossa vida, tá? Porque nós aprendemos a confiar em Deus e nós vamos tendo um relacionamento mais profundo e crescendo espiritualmente. Você já parou para pensar que, todos nós aqui colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Nós oramos a Deus, entregamos o nosso dia, nossa família, nossa vida nas mãos de Deus. E, às vezes, nós estamos, passando por dificuldades. Então, nós temos que entender que, ao entregar a nossa vida nas mãos de Deus, o que está acontecendo na nossa vida, seja bom ou seja ruim, é permissão de Deus com objetivos maiores do que nós podemos ver. Já pararam para pensar que o que você é hoje, você não seria de maneira nenhuma se Deus não tivesse permitido tudo o que aconteceu na sua vida? É verdade. Nós, como seres, como pessoas, como personalidades, nós somos exatamente, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, exatamente o resultado do que Deus tem para nós. A questão é assim, as lutas elas têm seu lugar na vida do cristão, né? Às vezes parece que você seguir a Deus, parece que você vai trilhar um caminho que você não vai encontrar nenhuma pedra, nenhum espinho para pisar, nem nada. Quando na realidade é assim que Deus vai forjando o nosso caráter, é assim que Deus vai nos fortalecendo e entendendo que esse lugar não é para gente. Que o mundo, do jeito que é, do jeito que Deus planejou, ele foi, né? O pecado é em todo mundo. Então, as lutas elas vão vir, a gente vai chorar às vezes, a gente vai ficar estressado, a gente vai passar por frustrações, a gente vai ser perseguido, mas todas essas coisas, como você bem disse aí, se a gente coloca nas mãos de Deus, né? A minha trajetória de vida,
né, nas mãos de Deus, quer coisas boas aconteçam ou coisas ruins, é para o meu crescimento, é para o nosso crescimento. Pensando no deserto aqui, né, a Deuteronômio fala, né, que Deus guiou o povo pelo deserto para que o povo aprendesse que o homem não viveria apenas de pão, né, mas de toda palavra que saísse da boca de Deus. Ou seja, aprender a confiar. E a gente só aprende a confiar nos momentos de luta. Porque nos momentos de bonança, no momento de tranquilidade, como a gente já falou em outros momentos aqui, a gente vai se esquecendo de Deus, a gente vai se esquecendo do propósito. E, de fato, foi isso que aconteceu com Israel, né? Qual que era o propósito? Eles estavam mais preocupados no privilégio que tinham do que nas responsabilidades que eles tinham diante deles. Deus escolheu esse povo para um propósito, né? De ser bênção na vida das nações. Até aqui, estava procurando aqui o versículo que eu ia ler, mas eu me perdi aqui. Mas fala, né, que era para o povo seguir os mandamentos de Deus, seguir essas orientações, e eles seriam tão beneficiados de tal forma que as outras nações iriam, essas nações aí que sobrou, né, que restou ali, iriam olhar para eles e ia ficar perguntando: por que vocês são assim? Por que vocês seguem essas leis aí? Que negócio que é esse? Aí o povo de fora ia ficar então impressionado que eles teriam a chance de testemunhar desse Deus, né, que cuidava. Mas aí as preocupações de Josué, que elas acabaram tendo uma situação delicada, porque o povo se misturou com a cultura dos outros povos, né? Você já puxou aqui, né? Que a lição ela faz isso, né? Naturalmente Tá joga a gente junta, nessa direção da fidelidade. Então Josué tem uma preocupação de preparar o povo, mostrando a fidelidade de Deus, a confiança que o povo deveria ter, e essa confiança ela era traduzida através da fidelidade. E então alguns limites são estabelecidos, certo? Um dos limites, Josué em muitos momentos fala, né, quando houve aquela separação das tribos, que as duas tribos e meia retornaram lá para sua posse, ele orienta eles também, né? Aqui ele está orientando as 10:30, mas as outras 2:30 que nós vimos na semana passada, ele orienta as pessoas a serem fiéis aos mandamentos de Deus. Observar os mandamentos de Deus, você citou isso aí, né? Quando as outras nações vissem essa fidelidade às orientações que Deus trazia para o povo, eles iam achar aquilo maravilhoso e iria surpreender eles. Então aqui há limites claros, e um dos limites claros que são colocados por Josué aqui é de que o povo não se misturasse com os povos idólatras, não participasse dos cultos idólatras. Por que Deus tinha essa preocupação, Romanelli? Que o povo fosse fiel, demonstrasse essa fidelidade, mas esse ponto específico, você assim, que tem uma visão ampla sobre a história, gosta de, né, analisar as minúcias lá da história, por que Deus tinha essa preocupação em relação à idolatria, para que Israel não se misturasse com esse tipo de práticas? Deus queria criar um povo totalmente diferenciado, um povo que o espelhasse, né, no meio das outras nações. Como o Marquinhos falou, aquele povo que, quando outras pessoas de outras nações chegassem, iriam ver a presença de Deus ali, como Deus funcionava. E quando o ser humano ele já tem uma tendência natural ao pecado. Se eles se aproximassem dos pecadores de uma maneira assim descuidada, desobediente, fosse misturar a eles iam absorver os hábitos, os costumes, as práticas dos idólatras. E isso iria acabar fazendo com que, como acabou fazendo, né, que eles cometessem barbaridades, até chegaram a ponto, os próprios israelitas chegaram a ponto de sacrificar filhos para deuses pagãos. Então, assim, Deus sabia que aquela mistura, e está dito lá em Deuteronômio, depois o Josué fala, aquilo ia ser um tropeço para eles, ia ser um laço. Ele usa a palavra laço, fala que vai ser um espinho nos seus olhos. Então, assim, ia ser a queda deles. Como depois foi, né? Como depois, efetivamente, acabou acontecendo. Né? Eles falharam. A geração posterior, a geração que estava vivendo ali na época de Josué, foi fiel ainda. Mas a geração seguinte, primeira geração, já caiu, já entrou em acordo com os... Aliás, a primeira geração já
permitiu que aquela geração que estava vivendo já permitiu que a outra geração entrasse nessa queda, porque eles mesmos já não expulsaram as pessoas como foi mandado, eles já não tomaram conta do território. Verdade. Eles tinham que eliminar a idolatria do território. É falado diversas vezes, tanto em Deuteronômio como também em Josué, é falado diversas vezes que Deus, que os israelitas tinham que tirar o mal do meio deles, tinham que eliminar o mal do meio de Israel. E eles não, eles acolheram o mal no meio deles, né? Joel, uma coisa interessante também é que quando fala aqui, né, limites claros, é porque, tipo assim, a gente sabe que a gente vive num conflito cósmico e que existem forças, né, que estão disputando aí a mente do ser humano. Deus de um lado e do outro lado nós temos o nosso adversário, Satanás. Então existe um limite ao qual o ser humano passa, que é campo do inimigo. Certo? Então, por exemplo, você vai lá para Deuteronômio 18, ali quando vai falar lá no versículo 9 em diante, que vai falar sobre essa terra que as várias nações ali viviam e tudo mais. E ali a Bíblia está falando, né, qual que deveria ser a vida do povo de Deus ali. Está falando aqui que era para o povo não entrar em conformidade com as abominações daqueles povos que habitavam aquela terra. Por quê? Porque coisa boa não viria. Porque aquele povo que Deus chamou para um propósito. Como a gente falou mais cedo, chamou para ser bênção, para ser luz. E se eles se misturassem, as coisas seriam piores. Tanto que tivemos reis de Israel que acabou fazendo pior do que aquelas nações que não conheciam a Deus, né? Que Deus havia trabalhado de uma forma diferente com elas. Então, os limites, Deus estabeleceu limites para a salvação do ser humano. Né? A própria lei de Deus fala, né? Não farás isso, não farás aquilo. Tem gente que quando olha para os mandamentos de Deus fica bravo. Não, como pode? Porque só tem não, só não. Mas é para o benefício. Quando ele fala assim, não matarás, não furtarás. Por exemplo, quem furta, quem rouba, o que acontece com ele? Ele está correndo para tudo quanto é lado. Ou vai preso, né, ou vai para o cemitério. Então, assim, quem adultera, né, que vem para a vida dessa pessoa? Então, o fato de Deus estabelecer limites mostra para a gente o seu amor, a sua misericórdia, porque se passar daquele limite ali, você vai entrar no campo do adversário, no campo do inimigo, e aí o que resta é a ira de Deus depois. Que é o que a gente já entra aqui, né, finalizando já na reta final da lição, que é justamente a ira. Eu posso fazer uma pergunta para vocês? Uhum. Claro que eu posso, né? Eu trouxe vocês aqui, eu vou fazer. Tem todo direito. A ira de Deus é contra quem ou o quê? De acordo com a Bíblia, né, que é lâmpada para os nossos pés, a ira de Deus não é contra o ser humano, é contra o pecado. Muito bem. Eu Ponto sabia final. que eu trouxe a pessoa certa aqui, as pessoas Só certas. que, Joel, é aquela situação, cara. Tipo assim, é muito estranho a gente pensar nisso, né? Como já foi falado mais cedo aqui também, justiça, amor, né? A gente olha muito para a justiça divina como se fosse uma justiça humana. A justiça humana, ela é cheia de defeitos e ela é muito corrupta, né? Porque se você, dependendo da oportunidade que você tem ali, se você ganhar um dinheiro, por exemplo, se alguém querer te subornar, você pode vender uma sentença, para quem é da área jurídica, né? Ou você pode, sei lá, defender uma pessoa culpada, se for advogado, mas Deus não. E ao mesmo tempo que Ele ama todo ser humano, independente de quem seja, Ele também é justo naquilo que faz. Então, por exemplo, quando a gente fala de céu, ninguém vai para o céu injustamente, né? Estarão no céu aqueles que, por mais que foram assim pessoas erradas, que cometeram os piores erros que a gente possa julgar, se ele se entregar a vida a Deus e obedecer a Deus a partir do momento que ele se converteu ali, estará no céu. Agora, o mais santinho da igreja, né, se ele não entrega 1% da sua vida a Deus, o que vai acontecer com ele? Ele vai estar no céu também? Ele vai enfrentar a ira de Deus. Então, é isso que Deus está falando para o povo, é isso que Josué está falando para o povo ali, né? Deus, ele cumpriu suas promessas, ele cuidou de vocês, trouxe vocês para uma terra em segurança, a bênção está aqui. Agora, se vocês se desviarem também, se vocês saírem do caminho dele e adorar outros deuses, né, e tudo mais, o que vai acontecer? Do mesmo jeito que ele tirou outras nações, vocês vão sair também. Né? Exatamente, é isso que eu ia trazer. O povo de Israel estava ali, não é porque eles foram melhores do que os outros, né? Porque ao Deus expulsar aquelas nações, é porque elas atingiram um nível de rebelião contra Deus que já não tinha retorno, né? Então, a ira de Deus, e o Marquinhos colocou muito bem, e o Romanelli já comentou isso aqui também,
ela é contra o pecado. Não é contra uma etnia, né, Romané? Exato. E a gente viu depois o quê? A ira de Deus. A gente tem mania de tentar entender Deus pelo nosso próprio método de avaliação, né? Então a gente vê a ira de Deus, parece que é a ira humana. A ira humana é uma ira, muitas vezes, motivada sem motivos, ou por motivos egoístas, essa coisa toda. A ira nossa. A ira de Deus é diferente. A ira de Deus é a manifestação exatamente da justiça dele, do amor dele, que está manifesto pela justiça, da justiça dele. A pessoa fala, mas isso é amor? Essa ira, né? Tirar da terra, fazer, castigar do jeito que é castigado. Mas não é. O problema é o seguinte, se você está junto com Deus, você está nas bênçãos, você está andando nos caminhos de Deus, você está na direção correta, todas as coisas vão acontecer da maneira que Deus quer, certo? Se você recusa andar nos caminhos de Deus, você rompe com Deus, você perde todas as bênçãos que você teria estando na presença dele. Ora, perdendo as bênçãos, afastando dele, o que vai acontecer com você? Só coisas ruins. Não pode acontecer coisa boa, né, dessa maneira. Então, o que aconteceu com o pessoal foi exatamente, né, isso, foi abandonar Deus, e aí acontece isso que a gente chama de ira, mas que, na verdade, não é bem uma ira, é uma consequência de uma ação que a gente pratica errada, equivocada, em direção contrária. Se Deus fala assim, faz isso dessa maneira, né? Se eu dar um exemplo, se a gente tivesse uma caneta aqui de vidro, qualquer coisa quebrasse ela, Deus fala, essa caneta tem que ficar aqui em cima da mesa, certo? Senão ela quebra. Eu disse, não, eu acho que fica mais bonitinho se eu colocar ela em pé. Coloca em pé, ela vai cair, vai quebrar. Quer dizer, não é a ira de Deus que quebrou a caneta, foi a minha desobediência. Assim, eu fiquei pensando, quando eu estava estudando esse tema aqui, como que ao olhar humano, né, a nossa compreensão do lado humano aqui, é fácil da gente entender a ira de Deus. Deus cria um mundo perfeito, cria os seres humanos perfeitos. A expectativa de Deus para a humanidade era a melhor expectativa possível. E o pecado, quando ele entra no mundo, ele destrói tudo aquilo que Deus havia planejado para a humanidade. Então, Deus ele tem essa aversão a algo que destruiu a criação dele. E se ele virasse as costas e deixasse isso perpetuar, qual que seria a sorte da humanidade, né? Então, a promessa de Deus, a promessa final, é que um dia o mal será erradicado. E aqueles que tomarem posição ao lado do mal, que é o caso da caneta em pé, né? Eles vão ser erradicados também, porque eles tomaram partido. E é interessante que, pensando aí tanto na ira de Deus quanto até aqui, né, eu até esqueci de comentar aqui, mas que é um ponto interessante que a gente não pode esquecer, que fala aqui sobre a questão de associações com aquilo que Deus abomina. Exatamente. Então, aqui até falou aqui de ideologias, aqui na lição de terça-feira, né? Falou de casamento, e, por exemplo, aí você vai lá para Neemias 13, 23, ali fala de um momento que os filhos do povo de Israel não sabiam nem falar sua própria língua. Uhum. Então, quer dizer, são questões que a Bíblia vem mostrando para a gente, que os limites, como nós falamos mais cedo, são necessários para a nossa salvação, e que as consequências, como o senhor falou aí, se a gente ultrapassar esse limite que Deus falou justamente para a gente não fazer, as consequências podem ser as piores possíveis. Porque a gente pode experimentar tanto as bênçãos de Deus, né, se a gente obedece, não aquela obediência forçada, né, que a lição vai tratar disso, mas por amor, entendendo racionalmente que Deus, você estava num lugar que era complicado, como você falou mais cedo aí sobre a sua trajetória de vida, ou cada um aqui tem sua trajetória, né, e Deus está levando a gente, conduzindo a nossa vida. Se a gente pega e esquece disso e começa a se associar com coisas erradas, com coisas, como até o Romanelli falou mais cedo, coisas condenadas ou abomináveis aos olhos de Deus, a gente só tem que enfrentar mais adiante a ira de Deus, né? Então, quando a lição toca aqui nesse tema aqui de limites e vem pontuando essas coisas, né, falando que o risco para Israel não seria a hostilidade das nações, mas sim as questões culturais ali que poderiam influenciar. Destruir por dentro. Ou destruir por dentro, isso aqui que é o maior problema. Uhum. Né? É o grantismo da religião. E aí você vai lá para Mateus, por exemplo, 7, 21, ali Jesus ele fala, né? Quando ele fala para aquele grupo de pessoas que expulsaram demônios, né, que são religiosos ali, que vão ficar uma boa parte fora do céu. Por quê? Justamente por conta de associações com coisas que Deus já havia dito de maneira clara que não era para ter feito. E o autor trouxe para nós aqui, para finalizar a lição, para que Israel pudesse permanecer firme, né? Todos esses elementos foram colocados,
Aí traz aqui a parte final falando sobre o amor de Deus. Nós precisamos, mas nós não temos essa capacidade plena de conhecermos a fundo o que é o amor de Deus. A nossa mente não tem essa capacidade. Mas o essencial que a Bíblia nos deixa a respeito do amor de Deus, Romanelli, como que a gente pode conciliar essa questão aí, então, do amor de Deus com a ira de Deus, para a gente equilibrar isso e permanecermos firmes em Deus? O que a lição pode clarear para a gente aí? Como você falou, a gente não tem muito entendimento, um entendimento perfeito. Nosso entendimento tudo é falho. Inclusive com relação a essa questão da ira, a questão de justiça, isso que a gente estava falando antes, né? A gente não sabe exatamente, a gente quer medir Deus pela nossa régua. Isso não é possível, não tem como, né? E a questão do amor é a mesma coisa, é muito maior do que a gente possa imaginar, é muito mais abrangente, é outro amor, não é esse amor que a gente conhece, né? É um amor, mas é um amor manifestado pela aliança de Deus, pelas leis de Deus. Como é que a gente consegue ter viver esse amor? Exatamente estando em obediência às leis de Deus, estando em obediência às determinações dele. Eu vejo que o senhor pode concluir. Não, estou dizendo isso, tanto que Jesus manda, repete Deuteronômio lá, dizendo: vai amar a Deus de todo o teu coração, alma, força, entendimento. E depois ele fala: eu sei que vocês me amam se que vocês obedecerem aos meus mandamentos, se vocês cumprirem os meus mandamentos. Então, assim, a gente vai entender o amor. O nosso parâmetro humano para entender o amor de Deus é a confiança em Deus e a obediência. Pela confiança, pelo amor que a gente tem nele, a gente observar o que ele nos diz, confiando, sabendo que ele não vai nos determinar nada que seja ruim para nós. Aqui eu vou fazer uma pergunta para o Marquinhos, que Josué ele foi muito metódico, muito detalhista nos pontos que ele estabeleceu para o povo, para que eles permanecessem fiéis a Deus. Esses pontos colocados, eles eram essenciais e objetivos. A pergunta que eu fiz para o senhor me respondeu da forma que eu esperava. Foi a resposta mais assim, satisfatória. Porque quando Jesus fala assim, se me amais, guardarei os meus mandamentos, esse relacionamento que eu tenho para com Deus, para que eu possa amar Ele, é um relacionamento que exige confiança. E a confiança só vem através do conhecimento. E aí, a forma prática, guardando os mandamentos, eu estou respaldado, resguardado daquilo que pode vir a destruir a minha fé. Agora, Jesus também ele ampliou essa questão do amor e um desafio a mais para nós seres humanos quando ele falou assim, Marquinhos, um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Como é que a gente... Eu acho que a gente consegue entender isso aí a partir do ponto de vista histórico e cultural que o povo de Israel estava vivendo quando Jesus veio. Né? Anos, séculos de separação entre Josué, entre Deuteronômio, que Jesus em alguns momentos ele vai citar, vai repetir na realidade aquilo que estava escrito em Deuteronômio. Aí muita gente acha que Jesus deu um mandamento novo, quando na realidade não, ele estava ressignificando na vida do povo. Porque imagina só, a vida religiosa que o povo tinha era uma vida muito medíocre. Né? A pessoa olhava para um pobre assim, se uma pessoa ali na pior, ela achava que era um castigo de Deus. Entende? Então, Jesus está mostrando que, de fato, se a pessoa se importar, os seus discípulos, de fato, se importassem com aquela pessoa que estava carecendo de ajuda, amasse o seu adversário. Imagina só, quem era o maior adversário de Israel ali, naquele contexto? Os romanos. Imagina Jesus falando isso para os seus discípulos, né? Ame o seu inimigo, né? Assim como eu amo vocês e tal. Imagina só como que eles estavam recebendo isso. Então, quando ele cita isso aqui, né, lá em João 13, depois capítulo 15 também, versículo 17, está fazendo o povo a lembrar a essência do que significa guardar os mandamentos de Deus. Na realidade, ele não estava dando um novo, mas ele estava ressignificando aquilo que o povo havia esquecido. Agora, mais cedo aí você comentou sobre o amor de Deus, o Romanelli foi respondendo aí, eu estava pensando aqui, eu acho que Deus é tão grande, cara, que Ele nos permite ter experiências para a gente ter uma noção muito pequena do que significa o amor
de Deus, né? E do que significa também, assim, o que pode significar, não seria uma comparação grosseira, mas para a gente ter uma noção. Por exemplo, esse relacionamento que a gente tem com o nosso filho. Por exemplo, eu sou filho também, né? Fui filho, meu pai já faleceu, mas quando eu era novo, às vezes eu tomava uns puxão de orelha e eu não reconhecia, não gostava. Eu não entendia. Agora, hoje, na condição de pai, quando eu preciso chamar a atenção do meu filho para alguma coisa de errado que ele faça, eu começo a entender melhor essa questão do amor de Deus. Porque muitas vezes Deus ele permite a gente passar por certas situações porque Ele ama e, como a gente já falou, é para o nosso crescimento. E você falou aí mais cedo aí de confiança. Às vezes eu fico brincando com o meu menino lá em casa, ele sobe em cima do trocador ali, na que a gente está trocando roupa, ele abre os bracinhos e vem. O que o pai faz? Eu ali, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele cair ou vou segurar? Ele tem a confiança, que ele sabe que eu vou segurar ele, não vou deixar ele cair. Então, quando a gente fala de amor e justiça, amor de Deus, mas eu acho que é um relacionamento de pai e filho, eu acho que nos ajuda a entender pelo menos um pouquinho disso que Deus quer dizer para a gente. Eu posso fazer uma observação com relação a isso? Porque da maneira, às vezes, como eu coloquei, parece que eu estou sendo muito legalista. A obediência aos mandamentos de Deus... Vai ser o homem da lei aqui. Tem que ser legalista. Doutor da lei. Doutor da lei, ué. Mas a obediência às leis de Deus, você vê, em Deuteronômio deve falar umas 10 vezes isso. Josué repete mais umas 6 ou 7 vezes que obedeçam a lei de Deus. Agora, como vocês obedeçam a lei de Deus. Então, a obediência é muito importante. Parece que Jesus, quando ele traz esse novo mandamento para a gente... Ele está fazendo, porque ele já tinha dito, se ame a Deus, todo o seu coração, toda a sua força, e tinha dito, se eu sei que vocês me amam, se vocês guardarem meus mandamentos. Então, está parecendo que Jesus também está sendo legalista. E esse mandamento, um novo mandamento que eu vos dou, vem exatamente tirar essa noção de legalismo absoluto da coisa. Porque ele está dizendo o seguinte, vocês devem se amar uns aos outros como eu amo vocês. Então, ele está trazendo aquele amor dele, poderoso, grandioso dele, para o nosso relacionamento, porque, na verdade, muitas vezes nós pensamos que estamos amando uma pessoa, nós estamos prejudicando a pessoa, o nosso amor é falho, nós somos seres humanos, o amor é falho. Quando a gente quer observar, amar o próximo como a si mesmo, muitas vezes a gente vai fazer o mal para o próximo, mas a gente não se ama tão bem assim para poder fazer bem para o próximo. Uma pessoa que, por exemplo, que usa droga, ele quer droga, quer que alguém dê droga para ele quer dar droga para o outro também, para o próximo também. Ele vai amar o próximo dando. Isso parece que fica assim dá uma aura de equívoco na questão do legalismo da coisa. Se você amar o próximo como você mesmo, não se amando como Jesus amou a você, você vai estar amando mal o próximo, você pode estar amando mal o próximo. Então, quando ele manda você amar, é porque você tem que ter esse amor dele em você, tem que ter sentido e saber que é o amor de Cristo e passar isso para o próximo. Olha só, nós tocamos na palavra amor aqui e quantas vertentes saíram aqui em nem poucos minutos e a gente teria aí muitas horas para falar sobre esse amor e não falaríamos nem 1% desse amor. Bom, eu acredito que essa lição ela deve ser uma lição para nós. Se nós nos preocupamos em termos uma vida espiritual firme em Deus, nós precisamos seguir esses passos que foram colocados aqui na lição. Olharmos para a fidelidade de Deus, aquilo que Deus fez e faz na nossa vida. Termos, através desse reconhecimento desse Deus fiel, termos confiança nele. Essa confiança vai nos levar à fidelidade a Ele, e a forma mais prática e clara de sermos fiéis a Deus é guardando os seus mandamentos, né? Josué coloca o resultado do que foi se afastar de Deus, ou do que seria se afastar de Deus, né? Que fatalmente enfrentariam a ira de Deus, que é uma consequência clara, mas que o amor de Deus ele está estendido a todos nós. Que o amor supera todas as coisas. Quando eu leio na Bíblia que o amor de Deus nos constrange, eu entendo que, apesar dos meus erros, das minhas falhas, né, quantas vezes eu decepciono a Deus e Deus continua me amando e continua me amando, isso realmente me constrange. Até quando que vai isso? Eu preciso tomar uma decisão firme e favorável ao lado de Deus, porque o amor dele está me constrangendo a isso. Está me levando a isso. Então, eu acredito que é uma lição completa para nós mantermos a nossa vida espiritual firme em Deus. Lógico que isso não depende de nós, mas são as ações que nos cabem, através da operação do Espírito Santo na nossa vida, através desse compromisso que eu faço com Deus, reconhecendo o amor dele para comigo, nós vamos ter sucesso na vida espiritual. Amém? Amém.
Bem, nós vamos orar aqui. Eu convido você que está nos assistindo também a fechar os seus olhos para nós termos mais uma palavra de oração com Deus. Nosso bondoso Pai, nosso grandioso Deus, como a Tua palavra é bela, como a Tua palavra é importante para nós. Amém. O Senhor fez questão de deixar registradas essas histórias para que pudéssemos aprender com elas, para que pudéssemos enxergar a nossa vida, um reflexo da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas decisões certas e erradas, refletidas na história desses povos que nos deixaram grandes lições. E quão bom seria se nós tivéssemos um líder como Josué, ou se nós fôssemos líderes como Josué foi. Mas a Tua palavra é o suficiente para nos firmar nos Teus caminhos. Ajuda-nos a enxergar de forma mais clara a Tua vontade através dela, em nome de Jesus. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bem, eu me despeço aqui de vocês e na semana que vem vai ter um homem aqui que está acostumado a falar assim com vocês. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.